UM. As 3 regras que regem as epidemias. Em meados dos anos 1990, a cidade de Baltimore foi acometida por uma epidemia de sífilis. No espaço de um ano, de 1995 a 1996, o número de crianças nascidas com a doença aumentou 500%. Se observarmos os índices de sífilis em Baltimore num gráfico, a linha segue horizontalmente durante anos até que, em 1995, sobe quase que em ângulo reto. 1. O que fez com que o problema da sífilis sofresse essa virada em Baltimore? De acordo com os Centros de Controle de Doenças, CCD, o problema foi o crack. 2. Sabe-se que esse narcótico provoca um aumento significativo do tipo de comportamento sexual de risco que leva à propagação de males como o HIV e a sífilis. Faz com que muito mais pessoas nas áreas pobres comprem drogas, ampliando a probabilidade de levarem para seus bairros uma infecção. Muda o padrão das relações sociais entre os bairros. O crack, de acordo com esses centros, foi um empurrãozinho de que o problema da sífilis precisava para se transformar numa epidemia de grandes proporções. John Z. Newman, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, especialista em doenças sexualmente transmissíveis, DST, tem outra explicação: o colapso dos serviços médicos nos bairros mais carentes da cidade. De 1990 a 1991. Registramos 36 mil consultas de pacientes em clínicas públicas para doenças sexualmente transmissíveis, diz ele. Depois, por causa de problemas de orçamento, a prefeitura decidiu fazer cortes graduais. O número de profissionais da área médica foi reduzido de 17 para 10, enquanto o de médicos passou de 3 para nenhum. A quantidade de consultas caiu para 21 mil. Ocorreu também uma diminuição semelhante do número de pessoas que trabalhavam no atendimento externo. Havia muita política. Coisas que antes eram comuns, como upgrades de computadores, deixaram de ser feitas. Foi o pior caso de mau funcionamento do serviço burocrático de uma cidade. Eles ficaram sem remédios. Em outras palavras, enquanto havia 36 mil consultas por ano nas clínicas para doenças sexualmente transmissíveis na zona mais pobre de Baltimore, a sífilis era mantida sob controle. Em algum ponto entre 36 mil e 21 mil consultas anuais, segundo Z. Newman, a doença irrompeu, passando dos bairros pobres para as ruas e rodovias que ligam essas regiões ao resto da cidade. De repente, pessoas que antes permaneciam infectadas por uma semana até serem atendidas por um médico agora ficavam contaminando outros indivíduos durante 2, 3 ou 4 semanas antes de serem curadas. A interrupção do tratamento fez da sífilis um problema muito maior do que era antes. Existe uma terceira teoria, que pertence a John Potterat, um dos principais epidemiologistas do país. Os vilões, para ele, foram as mudanças físicas que afetaram as zonas leste e oeste da cidade naqueles anos. Foi nesses bairros mais carentes, que ladeavam o centro de Baltimore, que o problema da sífilis se concentrou. Em meados da década de 1990, observa ele, a prefeitura deu início a uma política para derrubar os altos prédios dos conjuntos habitacionais construídos no estilo dos anos 1960. Duas das demolições que ganharam maior publicidade a do Lexington Terrace, na West Baltimore, e a da Coates Lafayette, em East Baltimore envolviam construções enormes que abrigavam centenas de famílias e serviam como centros para o crime e doenças infecciosas. Ao mesmo tempo, quem morava nas fileiras de casas geminadas antigas nas zonas leste e oeste começou a se mudar, pois elas também estavam se deteriorando. Foi surpreendente, afirma Potterat, falando da primeira vez que visitou aquelas duas áreas. Metade das casas geminadas estava cercada por tapumes e havia também um trabalho de destruição das construções. O que aconteceu foi uma espécie de escavação das moradias. Isso incentivou a diáspora. Durante anos a sífilis se manteve confinada a uma região específica de Baltimore, dentro de redes sociais e sexuais altamente restritas. O processo de deslocamento habitacional fez com que essas pessoas se transferissem para outras regiões da cidade,
e elas partiram levando consigo a sífilis e os comportamentos que adotavam. O interessante nessas três explicações é que nenhuma delas é extraordinária. Os CCD acharam que o problema era o crack, não que a droga tivesse chegado a Baltimore em 1995. Ela já estava lá havia anos. O que eles estavam dizendo é que tinha ocorrido um aumento sutil na gravidade da questão do crack em meados da década de 1990 e que isso fora o suficiente para deflagrar a epidemia de sífilis. Zenilman, da mesma forma, não estava afirmando que as clínicas de DST em Baltimore estavam fechadas. Elas apenas haviam passado a atender menos pacientes por causa da redução do número de profissionais da área médica de 17 para 10. Nem Potterat estava dizendo que toda a cidade fora esburacada. A demolição de alguns projetos habitacionais e o abandono de moradias em bairros-chave tinham sido suficientes, observou ele, para que a quantidade de casos de sífilis atingisse as alturas. Basta uma ligeira mudança para se desfazer o equilíbrio e desencadear uma epidemia. O segundo e talvez o mais interessante fato sobre essas explicações é que todas elas descrevem uma maneira diferente de deflagrar uma epidemia. Os CCD falam do contexto geral da doença como a introdução de uma droga que vicia e o aumento do seu uso podem alterar de tal forma o ambiente de uma cidade a ponto de fazerem com que uma doença se dissemine em grandes proporções. Zenilman fala da sífilis em si. Com o corte de pessoal e a redução do número de atendimentos, a doença ganhou uma segunda vida. Fora no passado uma infecção aguda, agora era crônica. Tinha se tornado um problema persistente, que durava semanas. Potterat, por sua vez, concentrou-se nos portadores da sífilis. Segundo ele, essas pessoas eram moradores muito pobres de Baltimore, talvez usuários de drogas e sexualmente ativos. Se, de repente, esses indivíduos fossem transferidos para outro bairro para uma parte diferente da cidade, onde a sífilis nunca tivesse sido um transtorno, existiria a possibilidade de ocorrer uma virada no curso da doença. Em outras palavras, há diversas maneiras de se desencadear uma epidemia. As epidemias envolvem a ação das pessoas que transmitem agentes infecciosos, do agente infeccioso em si e do ambiente em que o agente atua. E, quando uma epidemia é deflagrada, quando o equilíbrio se perde, é porque algo aconteceu, alguma alteração ocorreu em um, dois ou três desses três elementos. Existem três agentes de mudança que eu chamo de a regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. 1. Quando afirmamos que um grupo de garotos do East Village iniciou a epidemia ou pupis ou que a dispersão dos moradores de alguns conjuntos habitacionais foi o que bastou para desencadear a epidemia de sífilis em Baltimore, o que estamos realmente dizendo é que, em determinado processo ou sistema, algumas pessoas são mais importantes do que outras. Esse não é um conceito radical. Os economistas costumam mencionar o princípio 80-20, 3 que é a ideia de que, em qualquer situação, cerca de 80% do trabalho é feito por 20% dos participantes. Na maioria das sociedades, 20% dos criminosos cometem 80% dos crimes. 20% dos motoristas causam 80% de todos os acidentes. 20% dos bebedores de cerveja tomam 80% de toda a cerveja. Em se tratando de epidemias, entretanto, essa desproporcionalidade é ainda maior. Uma porcentagem mínima de pessoas faz a maior parte do trabalho. Potterat, por exemplo, analisou certa vez uma epidemia de gonorreia em Colorado Springs, Colorado, 4 examinando todas as pessoas que procuravam clínicas de saúde públicas para se tratar da doença no período de 6 meses. Descobriu que cerca da metade de todos os casos vinha, essencialmente, de 4 bairros que representavam em torno de 6% da área geográfica da cidade. Metade desses 6%, por sua vez, frequentava 6 bares específicos. Potterat, então, entrevistou 768 pessoas nesse pequeno subgrupo e descobriu que 600 delas não haviam transmitido gonorreia para mais ninguém ou haviam contaminado apenas uma pessoa. A esses indivíduos ele chamou de não transmissores.
Os que fizeram a epidemia crescer, os que estavam passando a doença para 2, 3, 4 e 5 outras pessoas, foram os restantes 168. Em outras palavras, em toda a cidade de Colorado Springs, com uma população superior a 100 mil habitantes, a epidemia de gonorreia sofreu uma virada em consequência das atividades de 168 pessoas que viviam em 4 bairros pequenos e frequentavam, basicamente, os mesmos 6 bares. Quem eram essas 168 pessoas? Elas não são como você nem como eu. É gente que sai todas as noites, que tem muito mais parceiros sexuais do que o normal, que vive e se comporta segundo padrões bastante incomuns. Em meados da década de 1990, por exemplo, nos salões de bilhar e rinques de patinação sobre rodas de East Saint Louis, Missouri, havia um homem chamado Darnell Chefão, MCG. Ele era grandalhão, mais de 1,80 metros e charmoso, um ótimo patinador que encantava as garotas com seus feitos no rink. Sua especialidade eram as meninas de 13 e 14 anos. Ele comprava joias para elas, levava-as para passear no seu Cadillac, deixava-as drogadas com crack e fazia sexo com elas. Entre 1995 e 1997, quando foi morto a tiros por um assaltante, ele foi para a cama com no mínimo 100 mulheres e descobriu-se mais tarde contaminou pelo menos 30 com o HIV. Naquele mesmo período de 2 anos, a 2.500 quilômetros dali, perto de Buffalo, Nova York, outro homem, uma espécie de clone do chefão, agia nas ruas perigosas do centro de Jamestown. Chamava-se Nushon Williams, embora também atendesse pelos apelidos de Face, SLY e SHY Tech. Williams fazia verdadeiros malabarismos com dezenas de garotas, mantendo 3 ou 4 apartamentos espalhados pela cidade, enquanto isso, vivia do contrabando de drogas do Bronx. Como um epidemiologista que conhecia o caso me disse, sem nenhum rodeio, o cara era um gênio. Se eu conseguisse fazer o que Williams fazia, nunca mais precisaria trabalhar na vida. Williams, como chefão, era um sedutor. Comprava flores para as namoradas, deixava que elas trançassem seus longos cabelos e promovia orgias nos seus apartamentos, à base de álcool e maconha, que duravam a noite inteira. Uma noite, transei com ele umas 3 ou 4 vezes, contou uma de suas parceiras. Eu e ele, juntos, era festa o tempo todo. Depois que Face fazia sexo, era a vez dos amigos. Saía um e entrava outro. Williams agora está preso. Sabe-se que infectou pelo menos 16 das suas ex-namoradas com o HIV. E, de forma ainda mais admirável, em O Prazer com Risco de Vida, Randy Shields discute com minúcias o chamado paciente zero de AIDS, o comissário de bordo franco-canadense Gaetan Douglas, que disse ter tido 2.500 parceiras em toda a América do Norte e que estava associado a pelo menos 40 dos primeiros casos dessa síndrome na Califórnia e em Nova York. 5. Esse é o tipo de pessoa que impulsiona as epidemias de doenças. Com as epidemias sociais ocorre exatamente o mesmo processo. Elas também são suscitadas pelo esforço de um grupo de pessoas excepcionais. Nesse caso, o que as caracteriza não é o apetite sexual, mas o nível de sociabilidade ou de energia, de conhecimento e de influência que apresentam entre os colegas. No caso dos upupis, o grande mistério é saber como esses sapatos saíram dos pés de alguns jovens irreverentes e lançadores de moda do centro de Manhattan para as vitrines de todos os shoppings do país. Qual é a conexão entre o East Village e a classe média americana? A regra dos eleitos diz que é porque uma dessas pessoas excepcionais descobriu a tendência e, por meio de seus contatos sociais, da sua energia, do seu entusiasmo e da sua personalidade, espalhou a novidade sobre os upupis exatamente da mesma forma como indivíduos como Gaetan Douglas e Nushon Williams conseguiram disseminar o HIV por toda a parte. 2. Em Baltimore, quando as clínicas públicas da cidade sofreram cortes, a natureza da sífilis que afetava os bairros pobres mudou. Originalmente, a doença era uma infecção aguda,
da qual as pessoas podiam se tratar rápido antes que tivessem chance de infectar muitas outras. Mas, com a redução de pessoal, ela foi se tornando uma moléstia crônica, e seus portadores passaram a ter de 3 a 5 vezes mais tempo para transmiti-la. As epidemias se propagam pelo esforço extraordinário de uma minoria seleta de transmissores. Contudo, isso também acontece, às vezes, quando alguma coisa altera o próprio agente epidêmico. Esse é um princípio bem conhecido em virologia. As cepas virais que circulam numa epidemia de gripe no início do inverno são bem diferentes das que circulam no fim dessa estação. A mais famosa de todas, a pandemia de 1918, a chamada gripe espanhola, foi identificada na primavera daquele ano. Era, relativamente falando, bastante fraca. Entretanto, durante o verão, o vírus sofreu alguma estranha mutação. Nos 6 meses seguintes, acabou matando de 20 a 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Nada mudou na maneira como o vírus estava sendo transmitido. Mas, de repente, ele se tornou muito mais letal. O pesquisador holandês da AIDS, Jaap Goldsmith, argumenta que esse mesmo tipo de transformação drástica aconteceu com o HIV. 6. O trabalho de Goldsmith focaliza o que se conhece como pneumocistose, ou pneumonia por Pneumocystis jirovecii, antes conhecido como Pneumocystis carinii. Todos nós somos portadores desse microrganismo provavelmente desde que nascemos ou o contraímos logo depois. No caso da maioria das pessoas, ele é inofensivo. O sistema imunitário o domina sem dificuldades. No entanto, se o sistema é seriamente danificado por alguma coisa, como o HIV, esse microrganismo se torna incontrolável e é capaz de provocar uma forma letal de pneumonia. De fato, a pneumocistose é tão comum entre os pacientes de AIDS que já é vista como um indício quase certo da presença do vírus HIV. O que Goldsmith fez foi recorrer à literatura médica em busca de casos de pneumocistose, e o que ele encontrou é de dar calafrios. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começando na cidade portuária báltica de Danzig e espalhando-se por toda a Europa Central, uma epidemia dessa doença matou milhares de criancinhas. Goldsmith analisou uma das regiões mais atingidas, a cidade mineradora de Heerlen, na província holandesa de Limburg. Em Heerlen havia um hospital, escola para parteiras chamado Kershalvoorvroedvroven, no qual uma única unidade chamada de quartel sueco era usada na década de 1950 como ala especial para bebês abaixo do peso ou prematuros. Entre junho de 1955 e julho de 1958, 81 bebês naquela unidade adoeceram com pneumocistose e 24 morreram. Goldsmith acha que essa foi uma das primeiras epidemias de HIV e que, de alguma forma, o vírus entrou no hospital e se espalhou de uma criança para outra graças à prática, aparentemente comum na época, de usar várias vezes a mesma agulha nas transfusões de sangue e injeções de antibióticos. Ele escreve: é quase certo que pelo menos um adulto, provavelmente um minerador de carvão da Polônia, da antiga Tchecoslováquia ou da Itália, tenha levado o vírus para Limburg. Esse único adulto pode ter morrido de AIDS sem chamar muita atenção. Talvez tenha transmitido o vírus para a mulher e o filho. A mulher, ou namorada, contaminada pode ter dado à luz em um quartel sueco uma criança infectada pelo HIV, mas de aparência saudável. Agulhas e seringas não esterilizadas podem ter espalhado o vírus entre as crianças. O aspecto verdadeiramente estranho nessa história, é claro, é que nem todas as crianças morreram. Só um terço delas pereceu. As outras fizeram o que hoje parece quase impossível: derrotaram o HIV, expulsaram-no de seus corpos e continuaram vivendo sua vida saudáveis. Em outras palavras, as cepas de HIV que circulavam na década de 1950 eram muito diferentes das de hoje. Eram tão contagiosas quanto as atuais, mas fracas o suficiente para que a maioria das pessoas, até bebês, conseguissem combatê-las e sobrevivessem. Em resumo, não foram somente as enormes mudanças no comportamento sexual das comunidades gays que causaram a rápida propagação do vírus HIV no início da década de 1980.
A epidemia também foi desencadeada porque o próprio HIV mudou. Por um motivo ou outro, o vírus ficou muito mais letal. Uma vez infectada, a pessoa permanecia infectada. O vírus se fixava. Essa ideia da importância da fixação no momento em que as coisas estão mudando tem enormes implicações na nossa maneira de ver as epidemias sociais também. Perdemos muito tempo pensando em como fazer para que as mensagens se tornem mais contagiantes, em como alcançar o maior número possível de pessoas com nossos produtos ou ideias. Mas, quase sempre, o difícil na comunicação é descobrir como ter certeza de que a mensagem não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A fixação significa que ela causou impacto. Não dá para tirá-la da cabeça. Ela gruda na memória. Quando, por exemplo, a Winston lançou no mercado americano os cigarros com filtro, na primavera de 1954, a empresa usou o seguinte slogan: Winston tastes good like a cigarette should. O Winston tem um gosto tão bom quanto um cigarro deve ter. Na época, o uso gramaticalmente inadequado, e de certa forma, provocativo da palavra like em vez de as, o correto seria Winston tastes as good as a cigarette should, causou um pequeno rebuliço entre os falantes de língua inglesa. Era o tipo de frase que as pessoas comentavam, como o slogan, Onde está a carne?, da campanha de 1984 da cadeia de lanchonetes Wendy. Na história sobre a indústria do tabaco escrita por Richard Kluger, ele diz que os profissionais de marketing da rua J. Reynolds, que vende o Winston, ficaram encantados com a atenção. Eles transformaram aquele slogan ofensivo nos versos de um animado J. Engle cantado na televisão e no rádio, e, ironicamente, defenderam a sua sintaxe, afirmando que se tratava de um coloquialismo, não de um erro gramatical. 7 meses depois de seu lançamento, apoiados nessa frase de efeito, os cigarros Winston tinham dado um salto, deixando para trás as marcas Parlamente, Kent e L. M ocupando o segundo lugar, atrás do Viceroy, no mercado americano. Em pouco tempo, era a marca mais vendida nos Estados Unidos. Até hoje, se alguém diz Winston tastes good, a maioria dos americanos completa like a cigarette should. Essa é uma frase publicitária de fixação clássica, e a fixação é um fator crítico para que um produto deslanche. Se uma pessoa não se lembra do que eu digo a ela, por que vai mudar o seu comportamento, comprar o meu produto, ou ver o meu filme? O fator de fixação diz que há maneiras específicas de fazer com que uma mensagem contagiante se torne inesquecível. Existem alterações relativamente simples na apresentação e na estruturação das informações que causam uma grande diferença na intensidade de seu impacto. 3. Sempre que alguém procura uma clínica pública em Baltimore para se tratar de sífilis ou gonorreia, John Z. Newman insere o endereço da pessoa no seu computador, de forma que o caso aparece como uma estrelinha preta em um mapa da cidade. É mais ou menos como uma versão médica dos mapas que são afixados nas paredes das delegacias, em que alfinetes marcam onde ocorreram crimes. No mapa de Zenilman, os bairros de East e West Baltimore, que ladeiam as zonas leste e oeste do centro da cidade, costumam ficar carregados de estrelas pretas. A partir desses dois pontos, os casos se estendem pelas duas estradas centrais que cortam ambos os bairros. No verão, quando a incidência de doenças sexualmente transmissíveis é maior, os aglomerados de estrelas pretas sobre as estradas que levam a East e West Baltimore se avolumam. Os mares estão a caminho. Mas, nos meses de inverno, o mapa muda de aparência. Quando o tempo esfria e as pessoas de East e West Baltimore passam a ficar mais em casa longe dos bares, dos clubes noturnos e das esquinas onde acontecem as atividades sexuais, as estrelas das duas localidades vão pouco a pouco perdendo o brilho. O efeito sazonal sobre o número de casos é tão forte que é fácil imaginar que bastaria um inverno prolongado e intenso para retardar ou diminuir de modo substancial, pelo menos durante uma estação, o crescimento da epidemia de sífilis. As epidemias, demonstra o mapa de Zenilman, são muito influenciadas por sua situação, pelas circunstâncias, condições e particularidades dos ambientes em que ocorrem. Tudo isso é óbvio. O interessante, entretanto,
é até que ponto esse princípio pode ser aplicado. Não são apenas elementos prosaicos, como a temperatura, que influenciam o comportamento. Mesmo os menores, mais sutis e inesperados fatores podem afetar a nossa maneira de agir. Um dos incidentes mais hediondos da história de Nova York, por exemplo, foi o assassinato de Kitty Genovese, morta a facadas, em 1964, no Queens. Em meia hora, ela foi perseguida pelo agressor e atacada 3 vezes na rua enquanto 38 vizinhos assistiam à cena de suas janelas. Nesse período, no entanto, nenhuma dessas 38 pessoas telefonou para a polícia. O caso provocou ondas de autorrecriminação. Tornou-se um símbolo da frieza e da desumanidade da vida urbana. Ab. Rosenthal, mais tarde editor do New York Times, escreveu um livro sobre o crime. 8. Ninguém sabe dizer por que as 38 pessoas não pegaram o telefone enquanto Kitty Genovese estava sendo atacada, visto que elas mesmas não sabem. Pode-se supor, entretanto, que foi uma apatia típica das grandes cidades. Quando se vive cercado e pressionado por milhões de pessoas, é quase uma questão de sobrevivência psicológica impedir que elas fiquem interferindo em sua vida o tempo todo, e a única maneira de conseguir isso é ignorá-las sempre que possível. A indiferença pelo vizinho e seus problemas é um reflexo condicionado da vida em Nova York, assim como é em outras grandes cidades. Esse é o tipo de explicação relativa ao ambiente que, para nós, intuitivamente, faz sentido. O anonimato e a alienação que marcam a vida nos grandes centros urbanos tornam as pessoas duras e insensíveis. A verdade a respeito de Genovese, porém, é um pouco mais complicada e interessante. 2 psicólogos da cidade de Nova York, Bill Latany, da Universidade de Columbia, e John Darley, da Universidade de Nova York, realizaram em seguida uma série de estudos para tentar compreender algo que eles chamaram de problema do espectador. Para isso, encenaram vários tipos de situações de emergência para ver quem apareceria para ajudar. O que eles descobriram? Com surpresa, foi que o principal fator que influenciava a disposição de prestar auxílio era o número de testemunhas presentes. Em uma experiência, por exemplo, Latany e Darley fizeram um aluno, sozinho numa sala, encenar um ataque epilético. 9 Se houvesse apenas uma pessoa na sala vizinha ouvindo, ela corria para ajudar o aluno em 85% das vezes. Contudo, se ela achasse que havia outras 4 também ouvindo o ataque, sairia para acudir o estudante apenas em 31% das vezes. Em outra experiência, os indivíduos que viam fumaça saindo por baixo de uma porta relatavam o incidente 75% das vezes quando estavam sozinhos, mas só 38% se estivessem em grupo. Em outras palavras, quando as pessoas estão em grupo, a responsabilidade de agir fica difusa. Supõe-se que o outro vai tomar uma providência ou que, como ninguém se mexe, o aparente problema os ruídos de um ataque na sala ao lado. A fumaça que sai por baixo da porta não é de fato um problema. Portanto, no caso de Kitty Genovese, argumentam psicólogos sociais, como Latany e Darley, o mais importante a observar não é o fato de ninguém ter telefonado para a polícia apesar de 38 pessoas terem escutado seus gritos, e sim o fato de que ninguém ligou porque 38 pessoas a escutaram gritar. Ironicamente, se ela tivesse sido agredida numa rua deserta com apenas uma testemunha, talvez ainda estivesse viva. A chave para conseguir mudar o comportamento das pessoas, isto é, fazer com que elas se preocupem com um vizinho que está necessitando de socorro, às vezes está em detalhes mínimos de sua situação imediata. O poder do contexto diz que os seres humanos são muito mais sensíveis ao seu ambiente do que pode parecer. 4. As 3 regras do ponto da virada. A regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto são uma forma de compreender as epidemias. Elas nos dizem como alcançar o ponto da virada. Neste livro, pegarei essas ideias e as aplicarei a outras situações e epidemias intrigantes do mundo que nos cerca. De que maneira essas regras nos ajudam a compreender o tabagismo entre os adolescentes, por exemplo, ou o fenômeno da propaganda boca a boca, os
Crimes e a ascensão de um best-seller. Talvez você se surpreenda com as respostas.